Graça e paz, irmãos. Gostaria de saudar a todos aqueles que estão aqui neste momento com a graça e a paz do Senhor Jesus. E convidá-los a abrir a Bíblia no capítulo 21 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 21. Vamos ler do versículos 2 ao versículo 6. Gênesis, capítulo 21, versículo 2, onde está escrito assim: Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isto vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Amém? Nós lembramos aqui que Sara, a mulher de Abraão, riu 2 vezes. E nós vamos ver que a primeira vez que Sara sorriu foi um riso duvidoso, foi um riso quase amargo, diante de um paredão, diante da incredulidade causada pela evidência da maternidade frustrada. Nós vemos isso no capítulo 18 de Gênesis. Aqui, no capítulo 18, no versículo 10, quando Deus diz: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E a Sara já se lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se Sara. Riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então, nós vemos que aqui nesse episódio do capítulo 18 de Gênesis, Sara se riu. Um riso duvidoso. Um riso de incredulidade. Essa incredulidade se baseava na evidência de uma maternidade frustrada. Por quê? Porque ela estava com 90 anos. Ela tinha sido estéril toda a vida dela. E, além do mais, já tinha passado pela menopausa. Quando Deus chamou Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, você lembra que entre tantas coisas que Deus disse a Abraão, ele diz: em ti, Abraão, e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra.
E quando Deus fala na tua descendência, isso inclui uma esposa. E quando Deus falou isso para Abraão, Abraão já estava casado com Sara. Mas nós vamos ver que, ao passar dos anos, ficou evidente a impossibilidade de Sara pela infertilidade. Ela era uma mulher estéril. Todos sabiam. Só que naquela época, uma mulher estéril era tida como alguém que tinha o ventre amaldiçoado. Por quê? O ventre dela era como uma sepultura. Tudo que caía ali era morto. Ou morria e não prosperava. Então, chegou o momento em que Deus encontrou com Abraão e disse para ele: "Ô, Abraão, o teu galardão será sobremodo grande." E Abraão disse para ele: "Que mais poderás me dar, se um só filho não me deste, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, um escravo nascido na minha casa." Deus disse para ele: "Não, Abraão, não será esse o teu descendente, será um filho nascido de ti." E quando Abraão contou essa história para Sara, Sara disse: "Pronto, agora eu tenho que abrir mão de determinadas coisas." E ela disse para o marido: "Deita-te com a minha serva Agar," uma serva egípcia que eles tinham adquirido no Egito, "para que tu tenhas o teu filho, porque do meu ventre é impossível." Então, pela impaciência, veio a impressão de que ela não participaria da grande nação que foi prometida a Abraão, pois quem trouxe o primogênito foi Agar, a egípcia. Frustração, ira, o ventre gritando, um sonho gemendo, a esterilidade cedeu lugar à incredulidade. Quando nós olhamos as circunstâncias, tudo contra. É difícil permanecer na fé, mas para que é a fé? Não será a fé para a hora da tempestade? Quando tudo está bem, não precisamos exercer a nossa fé. A fé é para a hora das tempestades. É muito fácil ter fé. Aqui na igreja está tudo direitinho. Mas tenha fé quando você é assolado durante a semana. Quando alguém lhe ameaça. Quando a doença chega. Tenha fé. Quando você é atacado. Tenha fé. Quando você fica sem emprego. Tenha fé. Quando você é traído. Tenha fé. Na hora da dor. É na hora da tempestade. Um dia Jesus estava atravessando com seus discípulos e disse para eles: "Passai para outra margem do lago." E ele foi dormir no barco. Sabemos que veio uma tempestade e eles foram acordar Jesus. Não importa que venhamos a perecer. Jesus foi lá, acalmou as ondas, disse para o vento: "Para." E parou tudo. Ali ficou um laguinho lindo. Jesus olhou para eles e disse: "Onde está a vossa fé?" A pergunta que Jesus faz dá a certeza para nós de que Jesus estava dizendo: se é que vocês têm fé, aonde é que ela está? Porque aqui ela não está.
Como que eu tenho fé se ela não se evidencia na hora da tempestade? Quando nós vemos, naquela época, toda mulher casava pensando em dar filhos e filhos e filhos ao marido. Nós, mulheres, quando casamos, temos tantos planos, temos tantos sonhos, queremos filhos, queremos um lar, queremos uma família. Queremos que os nossos filhos estudem, que os nossos filhos prosperem, que os nossos filhos sejam saudáveis, que os nossos filhos sejam bons. É só isso que pensamos, é só isso que nós sonhamos, é para isso que nós trabalhamos. E quantas vezes vem a esterilidade do sonho, porque tudo vem contra. E aí, só porque o vento está soprando ao contrário, eu não consigo ver nada. Então eu entro no desespero. Meus irmãos, a invisibilidade de uma coisa não significa a sua inexistência. Porque eu não vejo o Espírito Santo, significa que ele não existe? Ele existe. Quando nós vemos ali em Gênesis 18, que Deus fala com Sara, ela riu. A experiência dela era: meu ventre não produz, meu ventre é uma sepultura, comigo nada mudou, meus sonhos foram enterrados, meus objetivos foram engavetados. Depois, na caminhada dela, o marido, Abraãozinho, a entregou a Abimeleque para salvar a pele dele. Lembra? Que humilhação. Foi entregada a Abimeleque. Lógico, ela não ia ter um filho de Abimeleque. Não corria o risco. Ele não iria embalar um filho de Abimeleque, porque a mulher dele era estéril. Acha que Sara não entendeu? Acha que Sara não entendeu? Quando ele pediu para ela que dissesse que ela era irmã dele, para que ela fosse levada para Faraó e ele não perdesse a vida, e ainda se tornasse o cunhado de Faraó, ele não tinha medo que ela engravidasse de Faraó. Ela era estéril. Vocês viram o quanto essa mulher sofreu? Vocês viram a dor de Sara, que nunca foi gritada em palavras em todo o texto da Bíblia? Nunca reclamou, nunca deixou o marido, nunca o ameaçou. A Bíblia diz que Deus puniu a casa de Faraó com grandes pragas. Por quê? Por causa de Sarai. Não foi por causa de Abraão, foi por causa de Sarai. Sarai calou a boca, Sarai sofreu a humilhação para ajudar o marido. Nós vemos que no segundo riso, é o riso de vitória, Deus vem restaurar a sorte dessa mulher. Ele vem para provar a Abraão: olha o risco que você correu. Por quê? Porque
O homem se deita com uma mulher, mas quem faz o filho é Deus. Deus estava dizendo para Abraão, se Abimeleque deitasse com a sua mulher e eu quisesse, ela teria engravidado, sim. Se Faraó deitasse com a sua mulher e eu quisesse ali fazer um filho, faria sim. Porque eu sou Jeová Elohim, o único que tem em si todo o poder da criação. Eu fico imaginando qual foi o susto de Abraão, quando no capítulo 18, Deus diz para ele, ele traz a oferta. A coalhada feita por ele, os pães feitos por Sara, o novilho preparado pelos seus empregados. Ele coloca tudo diante de Deus e fica em pé ministrando. E Deus olha para ele e diz, Sara, tua mulher, onde está? Eu não sei quantas Saras tinham ali, mas todas as vezes que Deus falava de Sara, ele dizia, tua mulher. Deus sabe, meu irmão, quem é a sua esposa. Ah, ele sabe. Você pode ter filho com quantas você quiser, mas a sua esposa, ele conhece. Abraão tinha filho com Agar. Por isso ele diz, Sara, tua mulher, onde está? E ele diz, ela está aí na tenda, ele diz, daqui a um ano voltarei a ti, e Sara, tua mulher, terá tido um filho. Abraão tomou um susto. Sara, de tão surpresa, riu. Quando? Isso é sonho de Deus. É bondade de Deus. Quando a coisa é grande demais. Outro dia eu disse para uma moça, você é tão linda. Ela disse, não são seus olhos. Eu disse, não são meus olhos não. Porque quando é feio eu sei. Só que eu não digo. Não são meus olhos. Se for feio eu não digo. Mas se for bonito eu digo. Então quando é feio eu sei. Que história é essa? São meus olhos. Sou nada. É bonito mesmo. Não é? Uma moça linda, negra, 16 anos, precisava ver que gracinha. Eu disse, menina, como você é linda. Aí, irmã, são seus olhos. Eu disse, negativo. Se for feio, eu sei. Olha aqui. Agora, você vê, entre o primeiro riso de Sara, que foi o riso de incredulidade, e esse riso do capítulo 21, quando ela diz, olha, Deus me deu motivo de riso, e todo aquilo que ouvir isso, vai rir-se juntamente comigo. Entre esse primeiro riso de dor e o segundo riso, há uma história. Há um território a percorrer, uma direção para olhar. Quantas vezes nós perdemos a alegria do segundo riso, porque perdemos a direção para onde olhamos. Nos desviamos. As dificuldades que aparecem, que se interpõem, faz com que desviemos do sonho. Você se lembra de Pedro? Quando Jesus vinha andando sobre as águas, eles gritaram, é um fantasma. Jesus disse, não, sou eu, tem de bom ânimo. E Pedro diz para ele, se és tu, Senhor, manda que eu vá a ti, andando sobre as águas. E Jesus disse, vem. Você sabe que ele desceu do barco e foi? Enquanto ele olhava para Jesus,
o homem andava sobre as águas como se fosse asfalto. De uma hora para outra ele começou a olhar a força do vento e o tamanho das ondas, e ele começou a submergir. Porque ele desviou o olhar do lugar certo para olhar. Jesus Cristo disse: vem. Quer dizer, vem para mim. Ele foi para as ondas, ou foi para o temporal. Lá no capítulo 5 de Apocalipse, você vê uma coisa interessante. Mesma situação. Você vê, enquanto João olha para o trono, ele vê aquele que estava sentado no trono com um livrinho, todo escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Aparece um anjo forte que grita: quem é digno de tomar o livro e abrir-lhe os selos? E João diz: ai, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém era digno de tomar o livro e nem de olhar para ele. Veio e eu chorava muito. Veio um dos 24 anciãos e disse para ele: ei, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para tomar o livro. Ele leu, voltou a olhar para o trono. Estava em pé sobre o trono um cordeiro como tinha sido morto. Veio, tomou o livro. Por que é que João chorava muito? Porque ele saiu, tirou o olhar dele do trono e começou a olhar: cadê? Quem é que vem? Aonde? No céu? Ninguém. Na terra? Debaixo da terra? Tirou, desviou o olhar. Entrou em desespero. José, no capítulo 39, ele sabia, porque ele teve o sonho, e Deus falou com ele no sonho, mas tantas coisas aconteceram. Ele foi perseguido pelos irmãos. Os irmãos tentaram matá-lo. Os irmãos o venderam como escravo para os ismaelitas. Os ismaelitas levaram esse rapaz para o Cairo. Venderam-no no mercado escravagista do Cairo para Potifar, um oficial de Faraó. O oficial leva esse rapaz para casa. A mulher de Potifar era tarada. E me levanta falso do rapaz, o rapaz vai bater no presídio. Vai ser encarcerado. Ele não fez nada. Ele não mentiu, não matou, não roubou, não adulterou. Falso testemunho. Quando ele lembrava dos sonhos que teve, ele dizia: mas eu fui o único que tive sonhos. E sou o único filho do meu pai que tem sofrido isso tudo. Todos os meus irmãos estão lá. E eu estou aqui nesse presídio fétido e imundo. Será que foi mesmo Deus que falou comigo? Se fosse Deus, eu não estaria nessa situação. Deus não me ama. Como é que Deus me ama e me põe aqui assim? Até que ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro do faraó. Estava chegando a hora. E ele é levado a Faraó e sai de lá como o segundo homem mais importante do Egito. O que eu quero dizer para você é o seguinte: entre um riso de incredulidade de Sara e um riso de vitória de Sara,
há um longo caminho a percorrer. Há um território enorme para ser palmilhado. E muitas coisas vão acontecer. Muitas coisas, muitas dores, muitos outros sorrisos, muito choro, muita aprendizagem. É possível que você já tenha dado o seu riso de incredulidade. É possível que o riso de incredulidade já tenha acontecido na sua vida. Mas aguarde o momento para o sorriso da sua vitória. Aguarde o momento para o seu riso de vitória. O sorriso de vitória vem por último. Ele vem depois de muitas lágrimas, de muitas humilhações. E não são humilhações que os lá de fora vão fazer para você, são os mais próximos. O maior culpado das humilhações de Sara foi o próprio marido. Você pensa que é só você que é humilhada? É só você que ouve coisas que não tem coragem de dizer? É só você que tem que ouvir afrontas, mentiras, ouvir aquilo que você não quer ouvir. E como diz o povo, engolir sapo e às vezes o brejo todo para manter a sua vida, o seu casamento, o seu lar. Quantas vezes você sufoca e as suas lágrimas que ninguém viu, e o soluço que ficou engasgado, e as dores que você nunca abriu para ninguém, e as dúvidas que você não tem aonde derramar. O silêncio é tão amigo, não é? Mas eu quero lhe dizer que o Deus do silêncio, Ele está esperando que você quebre o silêncio para falar com Ele. Ele diz: eu sou um Deus tão perto de ti. Buscar-me-ás e eu serei achado de ti, se me buscares de todo o coração. Semana passada uma mulher me disse: irmã, eu tenho tanta dificuldade de aceitar que Deus me ama. Irmã, eu sei que sou pecadora. Eu disse: que beleza. Você descobriu uma coisa que todo mundo sabe. Porque todo mundo sabe que você é uma pecadora e deve ser daquela da raça maior que todos nós somos. E só por isso você acha que Deus não lhe aceita? Vou explicar uma coisa para você. Sabe o que acontecia no Antigo Testamento? Um homem pecava. Ele olhou a mulher do outro e desejou: ai, se eu morrer agora eu vou para o inferno. Estou perdido. Eu preciso de alguém para morrer no meu lugar. Aí, ele ia comprar um cordeiro. Trazia o cordeiro para o sacerdote. Está aqui, eu pequei. Eu tenho consciência do meu pecado. Eu trouxe esse cordeiro para morrer no meu lugar. O sacerdote, tudo bem. Fica aí. Recebia o cordeiro, examinava o cordeiro, para ver se o cordeiro preenchia os requisitos exigidos por Deus. Se o cordeiro preenchesse os requisitos, o sacerdote ia sacrificá-lo, ia aceitá-lo. E o sacerdote ia examinar o cordeiro. Você entendeu o que eu estou dizendo? Pelo amor de Deus, me diga que você está entendendo. Você entendeu que o sacerdote examinava o cordeiro e não examinava o homem?
Você entendeu isso? O sacerdote examinava o cordeiro e não o pecador. Se o cordeiro não tivesse defeito, seria sacrificado em lugar do homem. Deus, então, perdoaria aquele homem, porque o cordeiro que ele trouxe era sem defeito. Você acha que esse método mudou? Não. Hoje, você reconhece que cometeu pecado, chega com o cordeiro diante de Deus. Deus não vai examinar você, vai examinar o cordeiro que você trouxe, e o cordeiro é Jesus, não tem defeito. E porque esse cordeiro que você traz é Jesus, seu pecado está completamente perdoado. Então não existe isso, de que eu vou sofrer, eu não sou digna, eu não mereço, porque eu cometi pecado. A Bíblia diz muito mais. O sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se entregou sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, você já pode ter passado essa caminhada de Sara. Sara tinha 91 anos quando riu. O riso de vitória. Não sei quando foi o seu primeiro riso de descrença, vendo a impossibilidade. Eu sou pobre, eu não estudei, eu não tenho pai, eu não tenho casa, eu não tenho história, eu não tenho nome, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas chega um dia na sua vida que você diz: Deus me deu um filho. Olhe o grito de Sara. O grito de Sara foi: Deus me deu motivo de riso. Então, o segundo riso dela, ela tributava a Deus o motivo do riso de vitória. Enquanto nós estamos vivendo uma situação tão absolutamente esdrúxula no planeta Terra. Um vírus que cobre todo o planeta. Uma doença que já está aí há mais de um ano e ninguém sabe onde começa e onde termina. Os laboratórios fizeram uma devassa para conseguir mais e mais dinheiro através da doença. Os governos do mundo se aproveitaram para fazer sua política dentro do famoso vírus que ninguém sabe, que ninguém conhece. Vemos de uma hora para outra a humanidade borbulhando. Esquecemos a guerra da Síria, da Líbia, do Iraque, do Afeganistão. Esquecemos as populações que estão morrendo na travessia da África para a Europa, naqueles barcos infláveis, morrendo às centenas de milhares. Por quê? Porque agora só se fala do vírus. O irmão da moça que me ajuda lá em casa uma vez por semana, foi para o hospital para fazer cirurgia por causa de um catéter que ele fazia hemodiálise e deu problema no catéter, entrou de noite para fazer uma cirurgia rápida de manhã, morreu. Botaram que era Covid.
E não foi. Meu irmão, lá em Santarém do Pará, estava tossindo muito, a esposa levou para o posto de saúde, deram um xarope, pegaram o nome da família todinha. E depois de um mês, um amigo da minha sobrinha disse para ela: ei, você teve Covid? Ela disse: não. Ué, eu vi o seu nome lá. Na sua casa todo mundo teve Covid e seu pai morreu de Covid. Ela disse: meu pai está vivo e não teve Covid. Então, a Covid passou a existir e ter a supremacia sobre o câncer, sobre AVC, sobre problemas do coração e todas as outras doenças. Vivemos uma mentira como se não bastassem as outras. O momento que vivemos é um dos momentos mais fantasmagóricos que já aconteceu na Terra. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus nos escolheu para sermos a igreja deste momento aqui na Terra. Então, a única coisa que nós podemos ter é uma atitude de alegria e de gratidão, porque Deus confiou em nós. Ele diz, Jesus Cristo diz: não temais, pequenino rebanho, porque a vosso Pai aprouve dar-vos o seu reino. Nós recebemos esse reino de Deus para trabalharmos nele agora durante essa pandemia, agora durante essa quarentena, nesse momento de conturbação mundial, nesse momento entre os valores da família completamente derribados, neste momento em que o respeito, a honra, a dignidade, a vergonha desaparecem. É neste momento que Deus olha para você e espera que você diga: Deus me deu motivo de riso. Deus me deu certeza de salvação. Deus me deu certeza e esperança do riso de vitória. É preciso que saibamos, meus irmãos, que Deus está esperando muito mais de nós agora. Mulheres, mães, esposas, ovelhas e ovelhas desta época, Deus está querendo ouvir o nosso grito de vitória. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.